Ô, Luiz Fernando, nós temos conhecimento que os poderes maiores que governam a vida, os poderes espirituais que conduzem o planeta, cuidam das criaturas aqui encarnadas, que somos nós, e conduzem o processo evolutivo. Nós podemos também chamar de uma governança global, a governança espiritual que governa o planeta e que, naturalmente, embora conduza as ações humanas, respeita a liberdade abusiva que você citou agora. Há uma liberdade abusiva que os poderes espirituais, até certo ponto, respeitam e deixa o aprendizado resultante disso. Em termos de governança global, agora não mais de atitudes humanas, mas de liderança espiritual superior na condução do planeta, aproveitando as orientações vindas dos espíritos que nós temos em abundância, o que seu coração gostaria de dizer sobre a governança espiritual? Aí eu me lembro do nosso querido Herculano Pires. Herculano Pires disse que para que a gente construísse uma sociologia fundamentada no conhecimento acadêmico e na doutrina espírita, de fato, nós acabaríamos construindo uma sociologia que leve em consideração as relações sociais entre a sociedade dos espíritos encarnados e a sociedade dos espíritos desencarnados. Portanto, uma sociologia na visão espírita só pode ser uma parasociologia. Olha que expressão interessante. Uma sociologia paranormal, uma sociologia transpessoal, uma sociologia que leva em consideração conexões e canais entre a dimensão física e a dimensão extrafísica. Então, falando sobre o papel dessa organização social extrafísica do mundo espiritual, vai na direção do que você comentou. Qual é o determinismo do qual nós não podemos escapar? O planeta Terra vai se transformar num mundo de regeneração. Desse determinismo ninguém escapa, porque isso faz parte da evolução, da escala dos mundos, de que nos falam os espíritos lá em Livro dos Espíritos. Como esse processo de transição começou a acontecer, está acontecendo e ainda acontecerá, isso aí é fruto dessa série de elementos que dizem respeito ao determinismo e ao livre-arbítrio individual e coletivo. Então, o que é que a humanidade está experimentando? Uma resposta da governança global às atitudes que nós escolhemos traduzir sobre a Terra. Então, os amigos da governança espiritual global, né? Então, essa governança espiritual global, que tem como chefe supremo Jesus, na nossa interpretação, que somos espíritas, claro, o budista vai achar que é Buda, né? O islâmico vai achar, né, que é Mohammed ou Maomé, somos espíritas, temos Jesus como o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, como guia, como modelo, né? Este protótipo de ser humano, quando esteve aqui conosco. Então, para nós, Jesus é esse grande gestor da governança global espiritual. Ele, com os seus auxiliares espirituais, acabaram nos oferecendo a pandemia. Divaldo Franco conta, nesses comentários que ele tem feito, a partir de diálogos com Joana de Ângeles e outros espíritos. Essas explicações que Divaldo tem oferecido a respeito das motivações para a pandemia me satisfazem nos comentários. Eu não li o livro que ele psicografou, né? No Rumo do Mundo de Regeneração. Eu ainda não li. Algumas pessoas leram, comentaram favoravelmente. Eu não posso falar porque não li. A gente só fala o que a gente leu por uma questão de honestidade intelectual. Mas os comentários que eu vi, que eu tenho no meu computador, e alguns dos quais eu já passei para texto, já transformei, já tenho mais de 15 páginas de texto, vão nos mostrando exatamente isso. Os espíritos acabaram oferecendo a pandemia como uma forma de evitar um outro choque global. Um choque global que tem como um dos elementos geopolíticos mais importantes a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Tem algum inocente nessa briga? Nenhum. Os Estados Unidos não são inocentes, porque são capazes de uma verdadeira destruição em massa para permanecerem hegemônicos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista militar. A China, pelo que a gente percebe, também é capaz de uma destruição muito grande para alcançar, para tomar a hegemonia dos Estados Unidos. A hegemonia militar e a hegemonia econômica. Então, essas duas grandes nações que estão se digladiando, sobretudo do ponto de vista econômico, estão produzindo uma ressonância global significativa.
Em aspectos positivos, a competição econômica pode produzir riqueza, mas também em aspectos negativos, em que muito do que a humanidade poderia receber como benefício socializado para a humanidade inteira não acontece porque cada nação quer uma cota de riqueza maior para si. Então, daí, por causa desse risco de um grande conflito de proporções terrenas, a espiritualidade acabou oferecendo a pandemia para que as atenções se voltassem para outra direção, ao mesmo tempo nos dando indicações formais do que é que a humanidade precisa transformar. Uma dessas indicações formais é a necessidade de compreendermos a interdependência dos povos. Todo mundo precisa de todo mundo. Não adianta um governante criticar a comunidade europeia se precisa dela. Não adianta a comunidade europeia criticar a Rússia, porque a Rússia fecha a torneira do fornecimento de gás que vai aquecer o europeu no inverno, e o europeu morre de frio. Mas também a comunidade europeia precisa do petróleo que existe no Brasil, que existe na Venezuela. Mas também o continente americano, sobretudo na América do Sul, na América do Norte, precisa de transferência de tecnologia oferecida pelos norte-americanos, pela comunidade europeia, pela Rússia, pela China, a interdependência dos povos. Ninguém vai sobreviver se a humanidade não conseguir realizar um entrelaçamento das mãos. Olha que lição bonita que a pandemia está dando. Apesar do sofrimento das famílias, do sofrimento global, ela está apontando para essa necessidade. E a interdependência, de consciência da interdependência. E essa interdependência aponta para o ideal da fraternidade. Aí a gente volta para Jesus e lembra da ideia de que, no futuro, será um só rebanho e um só pastor. A geopolítica, a economia, a ciência e a tecnologia já estão mostrando que, de fato, ou será um só rebanho e um só pastor, ou o nosso futuro será a destruição total. O que nós sabemos que não vai acontecer, porque a governança global espiritual não vai permitir. Mas, no meio dessas decisões equivocadas, nós iremos colher os frutos do nosso equívoco, das nossas escolhas desequilibradas. Então, é preciso que nós tenhamos essa capacidade de construir uma consciência pós-pandêmica, que começa com a interdependência e se desdobra em outros aspectos que a gente pode perceber. É a governança global espiritual dando uma resposta que nos produz uma experiência dolorosa, mas é uma resposta necessária. Luiz Fernando, do ponto de vista tão claro que a doutrina espírita oferece, com esta visão tão abrangente, os espíritas, no Brasil, por exemplo, nós somos 2 ou 3%, e a maioria da população humana, não só no Brasil, mas no planeta, não tem essa visão abrangente que o materialismo tenta sufocar de todas as formas, trazendo esses prejuízos que você citou aí. Então, muita gente classifica, segundo a sua maneira de enxergar, a pandemia como uma maldição ou uma bênção. O que dizer sobre uma maldição ou uma bênção, embora você já tenha falado amplamente sobre o ponto de vista espírita. Mas para os que não têm essa visão universal que você aplicou tão bem, como encarar essa questão de pandemia como maldição, castigo de Deus, bênção? Como é que ficamos com essa história? Isso é interessante, Orson. Se a gente quiser estabelecer uma categoria, quiser estabelecer um ordenamento classificatório, numa visão equilibrada da doutrina espírita, não é adequado a gente dizer nem que é uma bênção, nem que é uma maldição, em termos absolutos. Não podemos dizer em termos absolutos que é uma bênção, porque ela poderia ter sido evitada. Então, ela é uma resposta que vai produzir desdobramentos positivos a depender do aproveitamento que fizermos da situação. Eu prefiro dizer assim, é uma resposta da governança espiritual global que pode produzir, que tem potencial para produzir bons desdobramentos se nós pudermos reconhecer os indicativos evolutivos que a pandemia nos proporciona. Eu prefiro dizer assim. E do ponto de vista da maldição, do castigo, essa expressão, essa forma de categorizar é fruto da nossa vinculação a tradições religiosas antiquíssimas,
que tivemos aí essa vinculação nesta encarnação, alguns de nós, que não começamos na doutrina espírita, ou mesmo no passado reencarnatório. Então, essa ideia da maldição, essa ideia apocalíptica, no sentido mais raso do conceito de apocalipse, né, que nós sabemos que não é destruição total. Tem aquele trabalho muito bonito sobre uma interpretação espírita do apocalipse feita por Haroldo Dutra Dias. Então, tanto a visão apocalíptica de maldição, do feitiço, né, que é derramado sobre a coletividade como forma do chicote divino estralar sobre nossos ombros, isso não é adequado, e a ideia de bênção absoluta e total. Se era uma coisa evitável, porque é uma bênção absoluta e total. Então, eu prefiro dizer, é uma experiência educativa, que nos apresenta uma lógica de partida. Qual é a lógica de partida? É preciso repensar nossas práticas, ver o que fizemos de errado e consertar aquilo que fizemos de errado. Essa é a lógica de partida. E quero chamar a atenção, quando a gente fala, é uma bênção, uma questão de tato psicológico, Orson. A gente diz isso aí de maneira indiscriminada na doutrina. A gente pode ofender uma pessoa que teve uma desencarnação através do Covid na sua família. Será que a gente diria isso para uma pessoa no atendimento fraterno? Vamos pensar bem. Uma pessoa chega chorosa, sofrida, minha mãe, que eu amava tanto. Aí a gente se volta para aquela pessoa e diz, pois é, minha filha, foi uma bênção sua mãe desencarnar. A gente diria assim, vou usar uma expressão bem jovem, na lata de quem está sofrendo. A gente precisa acolher a dor do outro. E aí, na medida em que o outro vai se libertando daquela dor mais profunda, mais paralisante, e entrando em contato com a visão da doutrina espírita, a gente vai aproximando a pessoa daquele raciocínio espírita, para que ela própria perceba, vou usar a expressão do espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira. Acho muito bonita essa expressão. Aliás, Camilo precisaria ser mais lido. É um excelente autor, o trabalho dele sobre família, Minha Família, o Mundo e Eu, os desafios da vida familiar, os desafios da mediunidade, os desafios da educação. São trabalhos belíssimos, correnteza de luz para quem se interessa por mediunidade. Então, um excelente autor espiritual que escreve através do querido Raul Teixeira. Camilo usa uma expressão muito interessante no livro Justiça Divina. Ele diz assim, no mundo encontrarás injustiça e injustos, mas nunca injustiçados. Olha que interessante. Encontrarás injustiça, porque o outro é alguém que tenta produzir a injustiça, o injusto, e o indivíduo sofre a injustiça. Mas quem sofre a injustiça não é o injustiçado. Porque se acontecer o indivíduo ser alcançado por aquela situação de injustiça, é porque ele precisava aprender alguma coisa com aquilo. Seja por uma causa anterior da aflição, Evangelho segundo o Espiritismo, ou por uma causa atual, por uma utilização inadequada do livre-arbítrio. Então, existe a injustiça como ente abstrato. E existe aquele que é injusto, mas quem experimenta não é injustiçado. Embora a gente entenda essa equação, a gente não vai dizer para a pessoa, num primeiro momento, nesses termos, a sangue frio, de maneira tão crua, sem tato psicológico. Então, a gente precisa ter muita habilidade para sair por aí dizendo aos quatro ventos que a única coisa que a gente tem para dizer sobre a pandemia é que é uma bênção. Ignorando, inclusive, a confluência entre destruição necessária e destruição abusiva, e a ideia do livre-arbítrio que se conecta com o determinismo. Então, é preciso ter um pouco mais de equilíbrio na colocação das questões. Nem bênção, nem maldição. Experiência evolutiva, que poderia ter sido evitada, mas já que não foi evitada, que possamos extrair dessa experiência os melhores frutos evolutivos para uma redefinição da nossa singularidade espiritual e para uma redefinição das práticas sociais por uma governança global mais fraterna. É a sugestão que eu apresento, é a linha de raciocínio que eu tenho a apresentar para a gente fazer esse debate aí na doutrina espírita.